Noite, tudo bom, pessoal? Tá chegando aí Boa devagarzinho, noite, vai esperando um professor. Tudo. pouquinho. Boa noite, alunos. Então, pessoal, vocês estavam na aula passada, não estavam? Que a gente falou da caatinga. Sim. Sim, hoje a gente vai continuar, a gente vai falar da Mata Atlântica dos mares de morro. Aí, ó, enquanto o pessoal vai chegando, esse aqui é aquele mesmo slide, né? A gente falou do espaço urbano e rural já, falamos um pouco da formação do território brasileiro, e uma introdução aos conceitos da geografia. Agora a gente está estudando os domínios. Eu vou explicar porque que a gente está fazendo isso. Que a geografia é isso, né? Atmosfera, hidrosfera, biosfera, litosfera, mais a sociedade, isso que a gente entende de espaço geográfico. Então, o nosso objetivo nessas aulas é esse aí, ó. Espera aí que eu estou ajeitando aqui, que eu entrei atrasado, eu fiquei na dúvida. Semana passada, não foi semana passada, não. Semana passada a gente falou foi o bate-papo do racismo, né? Foi legal, foi todo mundo envolvido, participando, gostei de ver. Então a gente está, a ideia nossa é essa daqui. Entender como a sociedade brasileira se relaciona e transforma o meio, a natureza, os domínios, que a gente chama, presente no nosso território. Porque o país é muito grande, o território brasileiro, e a gente tem uma variação muito grande de paisagens naturais. E isso vai influenciar no modo de vida, nas características de cada região, nos aspectos políticos, econômicos, sociais e espaciais. Aí, eu tô apanhando aqui. Hoje, por que não quer mudar? Ah, tá. Aí hoje a gente tem, vocês estão vendo esse livrinho aqui? O Brasil, tá na telinha aí, ó. É o livro do Milton Santos, que é um geógrafo. A gente vai usar ele de base e esse outro aqui, do Aziz Absaber. Vocês já viram no Enem que tem algumas questões que se chamam do meio, a questão do meio natural, meio técnico, científico, informacional? Vocês encontraram isso em algum lugar já? Eu não, nunca ouvi Vocês não falar. viram isso, não? Ah, então. Eu não. Também não? Então, tem umas. Eu vou até achar. Tem questão do Enem que trata. Tem umas apostilas aqui que eles até colocam isso como um tópico, sabe? E o que é isso? Isso vem não é desse livro, é desse autor aqui, que é um grande geógrafo que a gente tem, que é o Milton Santos, que ele que está escrito aí, ó, é um esforço de periodização a partir das técnicas como forma de regular a vida. Aí isso aqui eu coloquei as palavras dele, ele é chatinho de ler, sabe? A gente não precisa de entrar no livro dele não, mas como a influência dele na geografia é muito grande, acaba que ele virou uma referência e aí eles caem esses conceitos no Enem. Mas o que a gente tem que entender é que aí a gente vai entrar no Absaber, é partir de uma paisagem natural, né, que aí a gente vai ver a história da Terra, né, da natureza, a formação das formas de relevo, o clima, esses aspectos vão resultar em domínios diferentes paisagísticos. E a partir disso, Milton Santos ele vai ver como que a técnica que a gente utiliza, que a gente transforma o espaço
vai constituir o espaço geográfico. E aí ele dá esse nome aí, que é um nome não muito bonito, mas é essa ideia do meio natural ao técnico científico informacional. A gente está um pouco acompanhando as aulas de história. E aí, de certa forma, a gente saiu do meio natural e foi para o meio técnico. A gente ainda não entrou em nada de científico informacional, que aí estaria associado à industrialização, ao avanço das ciências e das tecnologias, né? A gente ainda não chegou nisso, a gente não tratou nisso. No urbano, isso vai ficar muito claro, mas foi as primeiras aulas só, a gente não viu dessa forma. Mas eu estou trazendo isso para a gente saber que isso existe, que se aparecer não é nenhum bicho de sete cabeças. A gente entende isso, mas não com essas palavras, com esses conceitos. Então, o que ele propõe é que, a partir disso, o objetivo dele é apresentar a sucessão dos meios geográficos no Brasil, por intermédio das técnicas diversas no tempo e nos lugares. A sociedade foi se construindo, e aí ela deixa marcado no espaço a sua história e os usos. Quando a gente foi estudar a Caatinga lá, e a gente vai estudar hoje quando os portugueses chegaram no Brasil, foi pelo litoral que iniciou a colonização, né? A gente está vendo lá com o Rafa. E a gente tem os ciclos, né? O ciclo do açúcar, depois a gente vai ter o ciclo do café, a mineração. E cada período desse, se a gente pensar em ciclos, são ciclos econômicos. Se a gente pensar nesses ciclos econômicos, eles tiveram uma técnica de transformação no espaço. Aí na geografia, o que o Milton Santos faz é tentar pensar isso não pelos ciclos econômicos, mas pela técnica, que a técnica vai deixar uma marca no espaço. Deu para pegar a ideia, assim, do conceito? Tá tranquilo aí? Eu entendi. Entendeu, né? Tá de boa, não é? Então, ó, aí no meio natural, que a gente pensa no meio natural? Aí vocês vão pensar na história, aí vocês vão ver a questão hoje, vocês vão ouvir o Rafa falando que vai ser a ideia da escravidão, né? Então, ó, o primeiro período, que o Milton Santos vai chamar aí de meio natural. São tempos lentos da natureza comandando as ações humanas e os diversos grupos indígenas e o período de instalação dos europeus. Só que a gente falou lá, o europeu chegou, a dificuldade primeira foi de se instalar no litoral e começar a desenvolver alguma coisa que fosse rentável para a coroa, né? Até a gente falou das invasões dos holandeses, dos franceses. Então, o primeiro período praticamente essa ideia. A natureza ali era muito importante. Quando começa a introduzir a agricultura, a gente já vê uma transformação da paisagem. A agricultura já demanda uma técnica. E a gente pensar também no engenho. O engenho já é um tipo de indústria. Mas o que movimenta é o carvão, né? Ou a força da natureza, através dos rios que mexiam os moinhos, ou também a força humana. Então, a nossa capacidade de transformar a paisagem e construir o território utilizado dependia muito do nosso esforço, do homem. Então, aí essa é a ideia, isso é a ideia de meio natural. Então, o ritmo da natureza, né, a colheita, o crescimento da espécie de planta que cultiva, ele vai estar muito, ele que vai ditar o ritmo. Hoje é o tipo a produção nossa, industrial, a capacidade de construção, a gente não depende tanto mais da natureza, né? Até a luz artificial, se for pensar na própria agricultura, a gente já consegue acelerar essa produção. Então, a questão da seca, que na Caatinga a gente falou, tudo isso, o homem não conseguia intervir. Então, esse período é o período de meio natural.
Então é o que? O homem se adaptando à natureza e subsistindo. Então você tem os instrumentos artificiais, né, o espaço geográfico, né, na paisagem que a gente vai construir, vai depender muito do material que a gente tem e das características do lugar. Beleza? Então, ó, aí ele coloca lá, aqui, ó, essas frases são frases que eu tirei do livro aqui. Tá? Então ele vai colocar, ó, a natureza comandava direta ou indiretamente as ações humanas. A precariedade das técnicas disponíveis constitui o corpo do homem como o principal agente de transformação, tanto na produção como no enfrentamento das distâncias, e ainda que a natureza triunfa e o homem se adapta. Ou seja, para o transporte, né, você planta a cana-de-açúcar até o engenho, ou é tração animal, ou é o homem transportando isso. Então, as distâncias, o tipo de relevo, tudo isso vai influenciar muito na produção e ditar o ritmo disso. Então, o ritmo natural vai ser muito forte, muito marcante. A capacidade da gente de, nesse período, de transformar o ambiente, ela é menor. Aí a gente passa para um segundo momento, que já é o meio técnico. Então, aí ele fala, ó, gradualmente busca atenuar o império da natureza. Então, a gente começa a ter uma mecanização. E aí ele chama aqui, ó, de conjuntos de ilhas, que era o território. Isso aqui de conjunto de ilha, que ele está querendo trazer aqui, é que a gente viu lá as cidades, as vilas. Vocês lembram que eu trouxe o mapinha? Eu devia ter colocado esse mapa aqui. Porque as cidades vão ser pontuais, né, que vão ser aqui, onde são os portos para poder a gente, ao que era produzido, ser comercializado com a metrópole. Então a gente tem uns pontos assim de que a mecanização vai desenvolver mais, próximo dos engenhos, próximo da cidade, é onde que vai ter uma presença do Estado, e aí que a colonização portuguesa vai se consolidar no Brasil. Então está espalhado assim. Então quando ele chama aqui de ilhas, de arquipélago, é essa a ideia. A gente vai interiorizar no Brasil, né? Aí vai ultrapassar o Tratado de Tordesilhas, está em a ver mais com a pecuária e depois com a mineração. Aí que é um pouco depois da questão da instalação, né? A gente está falando aqui da instalação do europeu no território brasileiro. E aí é o começo desse espaço mecanizado, porque aí quando você tem um engenho, você tem as fazendas, você começa a ter já as estradas de rodagem, né? E a gente vai melhorando essa infraestrutura e a gente sai desse período que era muito, que predominava o natural, caminho a esse meio técnico. Aí o que vai acontecer uma coisa que aí eu não entrei aqui, que a gente vai parar só até o meio técnico por enquanto, que a gente tem que pensar na Revolução Industrial. E isso a história geral também não entrou com vocês ainda, né? Eu assisti a aula outro dia. Tá certo? Alguém já falou de Revolução Industrial? Ainda não. Aí com a Revolução Industrial vai mudar bastante. E aí nós vamos deixar depois, que aí vai ser o meio técnico, científico, informacional. Mas aí a grande mudança vai ser essa Revolução Industrial e a nossa capacidade de interferir no espaço geográfico, porque a gente vai criar também as estradas de asfalto, aí a gente muda a ferrovia, tudo isso vai mudar demais a dinâmica e a capacidade de modificação da paisagem. Só que se a gente for direto para isso e a gente tratar isso aqui tudo do Milton Santos, a gente perde um pouco da questão das paisagens naturais, que aí eu não queria que a gente
corresse demais com isso. Então, a gente pensando aqui no meio técnico, a gente vai ver as características das paisagens e ver como que ainda com a técnica e a força do homem, e a escravidão vai ser extremamente importante nisso, depois o Rafa vai chegar para a aula e vocês vão ver, vocês pensam na história, vocês vão ver como que, aí vocês vão pensar no que a gente falou aqui hoje, como que isso é importante para a gente entender a história, que a gente vai pôr essa categoria do espaço nesse estudo. E aí a gente vai só até aqui no meio natural e vamos pensar nos domínios paisagísticos, que aí a gente passa para o outro livrinho aqui do Aziz Absaber. Vocês estão vendo o nomezinho dele ali, que ele fala das potencialidades paisagísticas. E a gente falou que a gente tinha visto os conceitos, de certa forma a paisagem é aquilo que a gente vê, né, que está diante ali dos nossos olhos, é uma construção, a transformação no espaço ela vai deixar uma imagem. De certa forma a paisagem é isso. Então aqui que o Aziz vai trazer, ó, que a paisagem é sempre uma herança. Uma herança dos processos fisiográficos, biológicos e o patrimônio coletivo dos povos que historicamente herdaram como território de atuação de suas comunidades. Ou seja, a gente sempre, o povo, ele está associado a um lugar e vai ser, só um parênteses, tem um documentário que está até passando alguma coisa bem parecida na Globo, no Fantástico, que eu vi outro dia, que é o Planeta Humano. Eu não sei se vocês já viram o Planeta Humano. Vocês conhecem esse documentário? Eu acho que ele tinha na Netflix, eu acho que até no YouTube é capaz de ter. Alguém conhece? Como que é o nome? Planeta Humano. Não. Deixa eu ver se tem ele aqui no... Olha o tanto de coisa aberta, doidão. Manda o link pra gente, por favor. Deixa eu ver se tem aqui no YouTube. Rapidinho. Plano. Porque a gente vai ver como que a técnica vai ser muito importante para a gente. É esse aqui mesmo. Ó. Depois eu mando aqui, eu mando lá no grupo. Que aí vai ver como que em cada lugar a adaptação do ser humano. E aí você vai ver a técnica. Tem lugar que tem lugar que aí mostra pessoas que vivem em árvore, onde que retiram alimento, gente que entra debaixo do mar congelado para tirar as coisas. E o quão complexo é a adaptação do homem na natureza, sabe? Dá pra gente ver isso de um jeito bem legal. Uai, gente, agora eu não tô conseguindo achar aqui o... Aqui. Isso. Apresentação do slide atual. Então, aí é essa relação que a gente está trazendo aqui nesse período. Então, ó, ele vai falar o que o Aziz traz. Ó. No primeiro nível de abordagem, ele vai falar que as paisagens elas têm sempre um caráter de herança de processo de atuação antiga, remodelados e modificados por processos de atuação recente. Que aí tem a ver a questão da terra, dinâmica de tectônica de placas, isso tudo a gente vai ver também. Aí vai formar o tipo de rocha, do tipo de rocha, ação climática, que aí está lá aquele primeiro slide. Então você vai ter um domínio natural. O ser humano é mais recente, esses processos são mais antigos. O cerrado é muito mais antigo do que isso aí é tempo geológico. E aí a gente está pegando e trazendo para o tempo histórico nosso, de adaptação a esses lugares. Então, uma relação do homem com o natural, com a terra. E aí que ele fala aqui no segundo plano de abordagem, é que as nações, os povos, eles herdaram os conjuntos paisagísticos de longa e complicada elaboração fisiográfica e ecológica. Que isso é muito mais do que simples espaços territoriais que os povos herdaram. Então, assim, a gente herdou o Brasil como ele é, mas
Os domínios naturais é muito mais do que essa herança de construção de território que vem dos portugueses. Tá entendendo? Vocês entenderam essa ideia? Tranquilo? Acho que nada de novo, né? Só aqui que a gente está vendo isso a partir dos estudiosos aí da geografia. E aí aqui que ele vai falar, os domínios morfoclimáticos, fitogeográficos, é o que é isso? É que a gente pensar lá na região. É um conjunto espacial de certa ordem de grandeza territorial. Então tem uma noção coerente, ó, de relevo, tipo de solo, forma de vegetação e condições climáticas e hidrológicas. E isso eles têm as áreas nucleares. Ou seja, a Amazônia ela tem uma parte central ali que ela é homogênea. Fala minha buceta. Não é isso? Então, e a gente falou, né, tem um mapinha aqui que tem, o que seria essa área core, essa área, como que tá aqui? Essa área nuclear. É o centro do bioma e a gente tem as áreas de transição. Então, o Brasil ele tem ele, de acordo com a classificação do Aziz, ele vai ter 6 principais áreas. A Caatinga é uma. Hoje a gente vai passar para a Mata Atlântica, para o Mar de Morro. Mas tem as áreas de transição. E aí são o que? Os excepcionais. O Pantanal, por exemplo, é uma coisa diferente. Então, aqui a gente tem aqui uma foto dos mares de morro. Os mares de morro já é um pouco mais complicado, porque olha só, vocês estão vendo aí no mapinha, aqui a gente vai ter a linha do Equador, né? E passando pela cidade de Ubatuba, São Paulo, mais ou menos, a gente tem o Trópico de Capricórnio. E os mares de morro e a Mata Atlântica, ela vai passar por essas regiões. Essa questão aqui latitudinal, ela é maior, ela é grande. E o que só que está sempre no litoral e avança às vezes nos rios para o interior. E está associada à questão das chuvas, principalmente chuvas orográficas, que são chuvas que vêm do mar. Então a umidade é muito importante para a Mata Atlântica. Então aqui, ó, o mapa do Brasil. Você vê lá, desde lá do Nordeste, ó, tem algumas áreas que ela entra pro interior do país, mas o predomínio é no litoral e vai até o sul. Ó. Então, como a ocupação do Brasil se deu pelo litoral, essa região ela é muito importante. E olha a questão da ação antrópica, que aparece muito essa palavra também, esse conceito de ação antrópica no Enem, que é a ação do homem, né, sobre a natureza. Olha a questão da degradação, assim, o quão pouco a gente tem de área de Mata Atlântica. Então, a gente tem que entender o que? A floresta é tropical atlântica. Quer dizer o quê? Ela está próximo do Oceano Atlântico e é uma floresta tropical. Então, ela está sempre exposta às umidades da massa de ar oceânica. Por isso que você consegue ter uma faixa aqui de variação tão grande, porque a umidade que vai fazer essa floresta ocupar aqui, ter esse tipo de paisagem, está associado à umidade que vem dos oceanos. Então, aí a gente pensar aqui na questão da ocupação. A gente tinha o quê? Os tupis, tupinambás, e aí a gente pensa lá no meio natural, a terra para eles era o quê? Um bem comum, eles estavam integrados a essa paisagem. A ação do homem sobre a natureza, ela não devastava tanto quanto a gente conseguiu depois da colonização. Então, a questão da subsistência da propriedade privada. Quando é ocupada essas áreas de Mata Atlântica, passa a noção de propriedade privada, vem junto com esse ideário, essa mentalidade portuguesa, e aí a degradação vai aumentar. E as técnicas
principalmente, vão desenvolver, e a gente vai ter como resultado disso uma degradação e uma devastação que vem desde o período colonial e uma transformação da paisagem. Então, ó, o pau-brasil foi uma questão da exploração. Então, a gente tem uma exploração madeireira, né, que tem associada à cor, né, o vermelho, de colorir a Europa, né? E aqui, ó, eu tenho algumas imagens, ó. Olha a quantidade de gente trabalhando na lavoura. Então, tá aqui a questão do meio técnico. Aí a gente tem aqui, ó, o transporte. Cavalo, não é isso? Charrete. Então, aqui a gente já está começando a transformar essa paisagem, mas é um processo que ainda é mais lento. Aí, ó, o ciclo do açúcar. E aí é Nordeste, Bahia e Pernambuco, está associado à Mata Atlântica. E o tipo de agricultura, de plantation, de latifúndio, e o engenho, ó, indústrias, e que vai mudar as técnicas. E aí a demanda por mão de obra vai ser muito grande. A questão do trabalho, você tinha que limpar, preparar os terrenos, plantar, colher, transportar, moer, purgar, e aí depois você ainda tinha que enviar isso para a Europa, e muito no Brasil, refinar o açúcar, para a gente ter esse açúcar branco, a princípio não foi feito aqui. Então era mandado o açúcar marrom lá para a Europa. Então era um processo que não terminava aqui. Que é esse açúcar, que eu falo marrom, é esse açúcar mascavo. Você conhece açúcar mascavo, né? Então era isso que era feito e era exportado dessa maneira. Então, para fazer esse processo, a gente dependia de muita gente, né? E aí hoje, quando a gente fala do meio técnico científico informacional, a gente já tem a introdução do maquinário, que aí vai mudar a questão do campo, são coisas que a gente vai ver depois, né? Você tem aquelas máquinas gigantes, né? A soja, tudo mecanizado, você consegue ter semente híbrida, plantar em ambientes naturais tipo de espécie que não sobreviviam. Isso que é a questão do meio técnico científico informacional. A princípio aqui, a gente não tem isso ainda. Aqui, ó, aqui tem um exemplo de um engenho, ó. Tá vendo? Ó, cavalo, boi, ó, a casa grande, né? Aqui, ó, o engenho da cana-de-açúcar, ó, tudo trabalho manual. Ó, e o escravo. Aí a gente pensar na questão do território, aí a questão das leis, né? Lei de Sesmaria, que vai estruturar, está associada a isso, a sua capacidade, a quantidade de escravos que você tem, a sua capacidade de interferir no espaço, né? De produzir, é o que vai te garantir o acesso à terra. E aí a gente tem os escravos indígenas também e as cidades no litoral. Aí a pecuária, que aí a pecuária ela vai fazer uma questão bem interessante, ó, que ela vai interligar a Caatinga, o Cerrado e os Pampas, que a gente vai continuar e a gente vai ver esses outros. Mas eu separei de forma que a Caatinga primeiro, por causa da questão do Nordeste, a questão do Rio dos Currais, que a gente já falou, que hoje a gente quer o Rio São Francisco, a questão do Cerrado, dos Pampas, o boi, de certa forma, que vai entrando para o interior e vai influenciar muito na nossa na ocupação do território. Então aqui está especificado, ó, Nordeste. Professor, né? tá falhando, eu não tô. Você não está me ouvindo? É porque tem hora que tá tipo falhando. Cortou? É porque às vezes parece que tá tipo falhando. Será que é a internet? Deixa eu
tirar aqui. Tá beleza agora? Tá. O que, ô, Suzana, o que que você perdeu? Você pegou aqui as fotos do engenho, dos Agora tá. engenhos, beleza, né? Aí a Não, cidade. é porque tava parecendo que tava. Não, daí pra frente deu. Então tá. Aí a pecuária também vai influenciar na alteração da paisagem. Aí depois a gente já chega no ciclo do ouro. Sim. Aí o ciclo do ouro a gente muda, mas ainda está muito associado à questão do meio técnico, pensando lá no Milton Santos. Mas aí já vai a urbanização, a devastação da natureza, da paisagem, da herança, né? Pensar igual falou o Aziz, a gente vai alterar bem mais. A questão eu não sei se vocês têm a questão de como que é feita a mineração, a degradação é muito grande do rio, né? O impacto é muito maior. E aí vai ter o que? Aumento do tráfico negreiro. E aí a gente começa aí, ó, Minas Gerais, que já começa a parte do Cerrado e Goiás. Aí a gente pensando a princípio que a gente estava mais no litoral, na Caatinga, Mata Atlântica, a questão dos Pampas no sul, a Araucária vai ser mais tarde também, questão da madeira, mas a gente já começa a ir para outro bioma, que é o Cerrado. Estamos tentando pensar a questão da formação do território, da ocupação, a partir das paisagens naturais. Tá tranquilo? Aqui, olha o ouro, como é que a gente viu lá as imagens, né, do açúcar, olha como que aqui eles mexem na cara do rio, tá vendo? As pessoas dentro da água, é muito mais intenso a degradação do ouro. A questão das minas, né, de escavar, é um processo bem agressivo, a mineração ela é muito agressiva. A gente vê aí hoje, se for trazer para hoje, a gente pensar, vocês já viram as costas da Serra do Curral, né? O que a Vale ali fez, que é um grande buraco que tem atrás ali. Vocês já viram essas fotos? De como é a Serra do Curral atrás, de Belo Horizonte? Não. Não? Eu vou acrescentar isso, eu vou anotando aqui essas coisas. Que é isso aí eu deixei, mas porque aí já é uma mineração recente, né? Hoje a gente tem, porque aí é com maquinário, é muito maior, e aí já é associado à ferrovia e tudo. Mas eu vou anotar aqui só para eu mandar essa foto depois. E aí depois a gente tem também o ciclo do café, que aí tem a ver com o tipo a questão da terra roxa, vocês já ouviram falar? Gente, é só eu que não tô ouvindo? Vocês estão me ouvindo, não? Eu tô escutando tudo normal. Eu Tá? também tô Bem, escutando normal. eu também, querido professor. Ô, Rafa, boa noite. Boa Aí noite. a questão do café, a terra roxa, é uma outra questão natural que potencializou o cultivo. Que foi uma terra muito boa, latossolo desenvolvido, que foi ótimo para o café e que proporcionou o avanço para o Oeste Paulista. Depois vai estar associada à questão da indústria. Então, o café, da indústria, das ferrovias e também da industrialização mais tarde, né? São os barões do café, mas já é mais recente. Mas inicia, e aí está a ver com os imigrantes europeus também. Aí tem aí, esse é Portinari, é um quadro famoso também, que tá a ver aí. Espera aí que eu acho que tem alguém falando aqui comigo. A Suzana tá com as telas pretas e não tá me ouvindo, gente. Todo mundo tá tranquilo, né? Tá dando Sim, pra tá ouvir. aparecendo tudo normal aqui. Então, aí eu não sei como é que faz. Aí aqui, ó, a gente já vê a fotografia, né?
que já é mais recente, ó. Mas mesmo assim, olha a quantidade de gente para trabalhar na lavoura de café. Ou seja, é antes da máquina. Hoje a gente tem essa colheitadeira, né? Mas aí ó, era na mão de obra muito grande, associada à migração. Até hoje tem essa migração que vem o pessoal para o sul de Minas ali, que vem para trabalhar na colheita e vai embora. A migração só no período da colheita. Ó, o transporte todo feito de tração animal. Olha lá, ó, abastecendo os navios. Esse quadro aqui já foi falado, né? É a redenção de Cã. Redenção de Cã já foi falado. E aí, esse daqui é o último, que aí já está a ver com a industrialização, que a princípio a gente não vai entrar. A aula do Rafa hoje, que vai tratar da escravidão, vai complementar bastante aqui essa ideia. O que eu queria para hoje era isso mesmo, era passar essa questão da paisagem, que é uma herança nossa, e como que a gente relaciona com ela. E pensar um pouco essa questão do meio natural e para o meio técnico, científico e informacional, que eu vou achar a questão do Enem, que tem umas que abordam isso, e vou criar lá no Forms. Tranquilo, pessoal? Mais alguma coisa? Vocês querem comentar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Ninguém?